Opa, bem-vindos ao canal Encantos e Assombrações. Nesse vídeo de hoje teremos um episódio da série Histórias de Terror para não dormir, e a história a ser contada da vez é a real história da Chapeuzinho Vermelho. Espero que gostem, deixem like no vídeo para dar uma força e vamos juntos ficar sem dormir. A última trilha vermelha. O vilarejo de Grimsby era conhecido por duas coisas: a neblina que jamais se dissipava e uma velha trilha que ninguém mais usava. Chamavam-na de Trilha Vermelha, não por causa das flores outonais que ali cresciam, mas pelas histórias que parteiras e anciãos murmuravam nas noites frias. Histórias sobre uma menina de capuz escarlate que nunca voltou de uma entrega à casa da avó. A maioria considerava isso um conto para assustar crianças. Mas Clara, uma jovem de espírito inquieto e coragem herdada da mãe, nunca se contentara com histórias sem resposta. Ela vivia com a avó, Dona Agnes, numa cabana solitária no limite da floresta. A mulher estava doente havia semanas e os remédios trazidos pelos carroceiros chegavam sempre tarde demais, enfraquecidos pela longa estrada sinuosa. Na manhã em que tudo mudou, Clara acordou com a decisão já tomada. Pendurado no armário, coberto por uma fina camada de poeira, estava o capuz vermelho. Um presente deixado por sua mãe antes de desaparecer, muitos anos antes. A avó nunca permitia que ela o usasse. Dizia que pertencia a outro tempo. Mas naquela manhã, Clara o vestiu. E, ignorando os avisos das parteiras e os sinos enferrujados da vila, ela entrou na trilha vermelha. A neblina era mais densa do que jamais vista. O silêncio engolia tudo, e até o som dos próprios passos parecia abafado. Com o capuz apertado à cabeça, Clara avançava. Logo percebeu que a trilha era viva. Os galhos pareciam se curvar para tocá-la. As folhas sussurravam em uma língua que ela não conhecia, ou talvez que apenas não queria lembrar. E no chão úmido, via pegadas enormes, patas lupinas com garras longas, mas as marcas sumiam sempre que se aproximava. Por fim, a floresta se abriu para revelar uma cabana retorcida e antiga, feita de madeira escura e raízes crescidas. A porta se abriu com um gemido e Clara entrou. Dentro havia apenas espelhos, dezenas pendurados nas paredes, no teto, até sobre o chão. Cada um refletia Clara. E algo a mais. Uma sombra atrás dela. Um brilho nos olhos que não era seu. E em um espelho maior, central, ela viu uma figura idêntica a si mesma, com o mesmo capuz vermelho. Mas a outra sorria. Um sorriso torto, vazio de alma. Fugido da cabana, Clara correu pela trilha, que parecia levá-la para frente e para trás ao mesmo tempo. Depois de um tempo, impossível de medir, a casa da avó surgiu entre as árvores. Lá estava Dona Agnes, de pé, sorrindo. "Você chegou tarde, querida", disse com voz doce, mas distante. "Agora ele já está desperto." Clara congelou. Os olhos da avó estavam negros, sem íris nem emoção. Do lado de fora, a neblina ficou vermelha como sangue diluído. E então, entre as árvores, a criatura surgiu. Não era um lobo, era algo pior, algo que o lobo talvez temesse. Sua pele era feita de galhos, sombras e névoa, os olhos vermelhos e famintos, e os dentes longos como adagas de madeira envenenada.
Mas o que fez Clara tremer foi a voz que saiu de sua boca. Ela é a próxima. A linhagem deve continuar. Era a voz de sua mãe. Clara correu para a floresta. Tentou fugir. Gritou por ajuda. Mas cada vez que saía do caminho voltava à mesma clareira, aos mesmos espelhos. Ela olhou para o capuz e compreendeu. O capuz não era uma proteção. Era um vínculo, um selo. Um pacto selado por suas ancestrais, as mulheres de sua linhagem, para manter a criatura adormecida. Uma oferenda viva, passada de geração em geração. Nos espelhos da cabana, ela agora via os rostos de todas as que vieram antes. Todas de vermelho. Todas presas no reflexo. Todas com os olhos arregalados. Na última cena, Clara ficou diante do espelho maior. Do outro lado, a cópia sombria a observava, sorrindo. Atrás dela, a criatura esperava. Clara ergueu as mãos, tocou o capuz, fechou os olhos e o retirou. A criatura parou. A floresta gemeu. Os espelhos tremeram. Ela deixou o capuz cair no chão e pisou fora da trilha. O som da floresta parou. Tudo congelou. Por um instante, houve apenas silêncio. E então, a névoa se dissipou. A clareira ficou vazia. No dia seguinte, os habitantes de Grimsby encontraram algo na entrada do vilarejo. Um capuz vermelho, dobrado com cuidado sobre uma pedra. Intacto, como novo. As parteiras se entreolharam. Os anciãos sussurraram, mas ninguém ousou tocá-lo. Ninguém percebeu que, à noite, o reflexo de Clara ainda estava preso nos espelhos da cabana, esperando. Porque a criatura não havia desaparecido, apenas adormecido de novo. E agora, ela precisava de uma nova oferenda.